Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu venho trazer para vocês a continuação do nosso vídeo instalando e criando um sistema onde a gente utiliza o Django como back-end e o Svelte como front-end, que também se aplica a outras frameworks de JavaScript. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai parar da onde a gente parou do último vídeo, que a gente estava fazendo a configuração do Django. Se você não assistiu, corre lá assistir. Eu garanto que você vai curtir o vídeo e se você está buscando realmente fazer alguma coisa que utilize, por exemplo, o Django como back-end, ou até mesmo entender um pouco mais sobre os sistemas de login e autenticação, JWT, JWE, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de extrema importância para você. Então, fica ligado e se você já não se inscreveu no canal e não quer perder os próximos vídeos da continuação desse projeto que a gente está fazendo aqui, já se inscreve no canal e deixa aquele likezão maroto que ajuda a levar esse conteúdo a outras pessoas que talvez estejam precisando do conteúdo. Então, simbora pro vídeo, pessoal. Bom, no último vídeo a gente parou nessa tela aqui, onde a gente estava configurando os models e a gente estava configurando o nosso usuário. Aqui dentro a gente já configurou tudo, a gente já fez as migrations, ok? Agora o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que começar a criar o nosso sistema de serialização e autenticação. Então a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar uma pasta chamada Authentication, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai criar uma folder não, na verdade é um arquivo, pessoal. Foi mal aí. Arquivo a gente vai colocar authentication.py. E aqui dentro a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai importar o JWT, beleza? E aí a gente vai colocar isso aqui nos requirements também que não estavam lá, beleza? Da JWT. E a gente vai vir aqui em Authentication e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar o datetime que a gente vai estar utilizando. A gente vai importar from REST framework import exceptions, certo? E esse REST framework também não estava lá nos requirements, eu vou colocar aqui, beleza? Show! Agora aqui em Authentication, o que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai criar um Access Token. Essa função vai pedir um ID, tá? Que vai ser o ID do nosso usuário. Ela vai retornar um jwt.encode. A gente vai colocar user ID, certo? A gente vai colocar um exp, que é um expected, quer dizer, é um expiry date. A gente vai utilizar o datetime, a gente vai colocar datetime.datetime.utc-null, vou pegar o UTC atual, mais datetime.datetime, deixa eu ajustar isso aqui, vai ficar certo. Na verdade é datetime.timeDelta. Então, datetime.timeDelta seconds, 30. Ou seja, a gente está pegando o UTC null, que é basicamente o UTC atual, que é a data atual em segundos lá, e a gente está em time delta, na verdade, e a gente está somando um time delta de 30 segundos. Ou seja, a gente está pegando aquela ISO format, que é tipo um número gigantesco de timestamp, e a gente está somando o time delta nessa parada com mais 30 segundos, criando um tempo de expiração. Aí quando o time delta passar disso, o datetime do TC null, ele passar desse XP que a gente criou, ele vai considerar como inválido. E a gente vai criar agora também um IAT, que é o tempo atual, beleza? Então, datetime.utc null, UTC null, a gente vai colocar assim, beleza? Aqui em cima a gente tem que colocar isso aqui, tá? Show. Depois dessa chave aqui, a gente vai colocar também um access secret. E a gente vai colocar uma vírgula aqui. Vai colocar o algoritmo que a gente vai estar utilizando, que no caso é HS 256.
Se você tiver algum conhecimento sobre isso aqui, você pode estar mudando, tá? Mas quando você for mudar, é importante você lembrar que você vai ter que mudar nas outras paradas também, tá? Então, a gente vai criar agora também uma outra função chamada def_decode access token. Isso vai receber um token, tá? E esse token que ele vai estar recebendo, a gente vai passar ele por um try payload, que vai ser a decodificação do nosso JWT. Ele vai receber um token, né? A gente vai acessar a tag access secret. E aí depois a gente vai decodificar isso aqui com o algoritmo HS 256, beleza? Após isso a gente vai retornar o payload. A gente vai selecionar o nosso user ID, certo? Beleza. É isso aqui para essa parte. E caso a gente tenha um except, a gente vai dar um raise exceptions, que a gente está importando dentro do REST Framework. E a gente vai dar um ponto authentication pilot e a gente vai colocar como unauthenticated, certo? Beleza. É isso aqui para o nosso decode. E a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que para o nosso refresh token. Então o que eu vou estar fazendo é o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou colar, e a gente vai criar o nosso refresh token. Só que aqui a gente vai mudar então para refresh token, e a gente vai colocar aqui embaixo do nosso decode também refresh token, beleza? É a mesma coisa, tá? A mesma coisa para os dois. Não muda praticamente nada, tá? É a mesma coisa. A única questão que muda é que aqui, em vez de seconds, a gente vai colocar days, a gente vai colocar set. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui o que isso está fazendo. Basicamente, esse access token é um token que dura 30 segundos. Então, a partir do momento que o front-end fazer uma requisição através do refresh token, que dura 7 dias, após ele receber, é claro, o refresh token e armazenar isso nos cookies, ele vai poder, durante 7 dias, fazer uma requisição pedindo por um access token, que vai dar acesso temporário às coisas que são restritas. Após esse refresh token ser expirado, ele vai ter que usar de novo desse refresh token para conseguir um novo access token. Então, isso daqui faz com que você consiga, de certa forma, ter uma segurança maior, porque tudo isso daqui fica guardado, é claro, nos cookies, e isso daqui ele cria tipo como se fosse uma ID de permissão, um ID de permissão de requisição de acesso temporário para você ter acesso às coisas por um tempo temporário também, beleza? É assim que funciona. Depois que a gente tem aqui a parte de autenticação pronta, a gente precisa agora fazer a parte de exceptions. E para a gente fazer a parte de exceptions, a gente vai criar um arquivo chamado exceptions, tá? Exceptions.py. E dentro de exceptions, a gente vai fazer o seguinte, ó, from REST Framework .views import exception handler. E aí a gente vai pegar e vai colocar o def states code handler. A gente vai passar para ele um exc com context. E aí a gente vai falar que o que acontece? A gente vai ter a response. E a gente vai armazenar dentro da response um exception handler com o exc, context. Certo? Beleza. Aí a gente vai falar que se a response não for none, is not none, e se a response também tiver um status code igual a 403, a gente vai retornar um estado modificado, um status code igual a 401. E aí a gente vai vir aqui e vai falar que a gente vai retornar response. O que isso aqui faz é basicamente o seguinte, pessoal. Sempre que nossa aplicação Django dá um erro 403, o
que, por incrível que pareça, a maioria das frameworks retorna 401 nesses casos, ele vai retornar 401. Então a gente está convertendo o estado 403 do Django em 401 para que se torne meio que um padrão. Isso não é necessário? Não. Mas se você estiver buscando, por exemplo, fazer uma aplicação que depois seja fácil de você mudar para outra back-end framework, caso você queira, ou fazer alguma outra coisa e não fique confuso, né? De repente você está precisando de duas frameworks para back-end para alguma coisa muito mirabolante. Para não ficar confuso, a gente faz isso aqui para converter o status de 403 para 401. Lembrando que você pode fazer isso para todos os estados que você quiser, mas lembre-se das regulamentações e normas. Então, se você quiser fazer alguma modificação, certifique-se que a modificação que você quer fazer é compatível com os navegadores e que não vai ter grandes problemas em você estar fazendo isso, beleza? Certo. Agora que a gente tem a nossa exceptions.py, a gente precisa criar um serializer. O serializer é o que vai estar fazendo a serialização da nossa password, tá? E isso é muito importante para a gente justamente preservar a confidencialidade da nossa password. Então a gente vai criar aqui, ó, serializers.py, beleza? E a gente vai vir aqui dar um from REST framework import model serializer. A gente tem que colocar um ponto serializer aqui. Ponto serializer. Beleza. Agora a gente tem que importar o ponto models import user, que é o usuário que a gente criou. Certo? Beleza. Agora a gente vai criar uma classe chamada user serializer. E a gente vai fazer uma filiação dela em model serializer, tá? Para ela virar tipo uma children. Aí a gente vai colocar aqui que a classe vai ser meta. E aí a gente está basicamente criando uma factor aqui, tá? A gente está criando uma classe dentro de uma factor. Quer dizer, uma classe dentro de uma classe que é basicamente uma factor. A gente está agora fazendo que model vai ser igual ao user. Fields, na verdade, fields vai ser igual a all. Então, all fields. A gente vai passar um extra keywords. E esse extra keywords vai ser password. Que a gente vai colocar como write only. Ou seja, ela não é descriptografável. A gente vai colocar como true. Beleza? Depois disso, a gente vai criar uma função chamada create. E essa função a gente vai passar que é self validated data, certo? E aí a gente vai passar a password dentro aqui. Cara, aqui no caso ele criou... Ué. Tá, ele criou alguma coisa aqui pra nós. Tá, não é isso. A gente vai colocar a password igual a validated data.pop, ou seja, a gente vai estar tirando da lista, para quem não sabe, password, e a gente vai passar como none. Certo? Agora a gente vai criar uma instância através de instância self.meta.model. A gente vai passar aqui a validação disso daqui vai ser validated data. E a gente vai passar aqui if password is not none. A gente vai passar que a instância vai ter que setar a password para password. Beleza? Após isso, a gente vai dar um instance.save para salvar definitivamente. E a gente vai retornar a instância. Beleza? Para o nosso serializador é isso aqui, tá, pessoal? Se vocês quiserem um vídeo sobre serializadores também, mais para frente eu trago para vocês, beleza? E eu acredito que é basicamente isso aqui. Agora, a gente vai ter que fazer as configurações dos nossos viewants, ok? Então, depois que você fez essa parte toda aqui, ó, de configuração dos serializadores, dos models,
e da autenticação. Agora a gente vai ter que mexer na parte do Views para criar em si as nossas páginas e também começar a criar os nossos endpoints e registrar eles dentro do nosso URLs patterns, ok? Certo, pessoal. Agora a gente tem que continuar aqui a partir do nosso Viewings.py. E aqui no Viewings.py, pessoal, a gente vai utilizar algumas classes, que serão classes que vão basicamente fazer as funções que a gente precisa que sejam executadas para que a gente possa estar basicamente tendo os algoritmos de requisição da API que faz todo o mecanismo de autenticação funcionar. E para isso a gente vai precisar de 3 classes. Uma que vai ser a classe para login, que vai ser basicamente a classe que a gente vai estar utilizando para fazer o login, certo? Mas antes de fazer o login, a gente precisa também ter uma classe para criar um usuário, que seria o register. Antes da gente fazer login em qualquer site, a gente precisa ter uma conta. Caso nós não sejamos administradores, nos quais tem a conta criada manualmente, provavelmente você vai ter que entrar dentro de uma página de register e fazer o seu login, né? Criar o seu login, para daí sim você entrar na página de login e poder acessar o site em si, o app em si, certo? Então a gente precisa ter uma classe que cria, que é a criar o usuário, e a gente vai ter uma classe para fazer login. Fora essas classes, a gente tem que ter uma classe para a gente conseguir puxar esses dados, no caso seriam os dados do usuário, certo? Então a gente precisa ter uma classe preparada para isso. E para isso a gente vai criar uma classe user API, que é basicamente a classe que vai puxar o usuário a partir dos credenciais, a partir das credenciais, certo? Então é importante também ter essa classe. Após ter essas classes aí, a gente vai também precisar ter a classe de refresh e a classe de logout. Claro, assim, a classe de refresh, ela tem uma função especial, que é justamente permitir com que a gente consiga puxar um novo ID de acesso, certo? Então, isso é importantíssimo, porque se a gente não tem essa capacidade de puxar um novo ID de acesso, a gente basicamente perde a nossa capacidade de acessar áreas restritas. Então, é importante ter isso em mente, certo? Então, beleza. Bom, basicamente, a gente vai começar, então, através da classe Registre API Viewer, certo? Só que antes, a gente vai precisar importar o User Serializer da biblioteca dos pontos serializers que a gente criou aqui, ó. Certo? Então a gente criou esse módulo aqui e a gente vai precisar importar. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai dar um from.serializers import. E aí ele já vai aparecer para nós, não vai, né? Então vamos colocar manualmente. Aí ele já vai aparecer. User Serializer, certo? Beleza, isso aqui é importante a gente importar, tá? Após a gente ter isso, a gente também vai ter que importar de dentro do REST Framework, a gente vai ter que vir aqui, ó, from REST Framework, e a gente vai dar um viewends, certo? Import API viewing, tá? Isso é importante porque a gente vai fazer a filiação das nossas classes a essa API viewing. Então é importante ter essas daí também, beleza? Após a gente ter essas daí, a gente vai ter que fazer o seguinte, criar uma classe chamada Registre API, certo? Então, quer ver? Ó, class Registre User. Vamos colocar esse o nome, acho que fica melhor, certo? E a gente vai afiliar ela, vai fazer ela ser uma children da API View. Após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui dentro uma definição, porque na verdade, apesar dessa classe aqui ser dessa forma, ela vai ser como se fosse uma forma a criar, né, toda vez que o Django puxar uma nova sessão, um endpoint da API, certo? Para cada pessoa que for tentar se conectar de um IP diferente. Então, a gente vai ter aqui que a gente vai passar self e request aqui para dentro. E aí sim a gente vai começar a fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vai criar uma variável chamada serializer, que é igual ao user serializer, e aí a gente vai passar que data vai ser igual a request.data. Então, basicamente, a gente está falando que quando tiver um post, a gente vai estar, basicamente, passando o request.data para dentro do nosso serializador, certo? Após isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e dar um serializer.isValid, tá? E a gente vai dar um raise
exceptions true. Ou seja, a gente vai setar que o highExceptions é true. Depois disso, a gente vai vir aqui dar um serializer.save, certo? Bem tranquilo. E a gente vai retornar o nosso response. E no caso, a gente tem que importar também. Para importar o response, a gente vai fazer o seguinte, ó. From REST framework ponto response import response, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, response. E aí sim, após colocar a response ali, a gente vai colocar para retornar o nosso serializer.data, certo? Beleza. Tendo isso em mente, o que acontece? A gente já tem a nossa classe de registro. Só que o que acontece, pessoal? Eu não vou sair colocando classe a classe testando direto, porque uma classe teoricamente depende da outra. Para a gente testar registro, de fato, a gente precisa dar login. E para a gente testar login, a gente precisa ter a classe de usuário para fazer o retrieve. E depois a gente precisa de todas essas daí para conseguir estar testando a nossa classe de logout, certo? Então eu vou fazer todas elas aqui no Variants e aí após isso a gente vai testar todas elas depois de fazer o redirecionamento através do urs.py, certo? Beleza. Aqui abaixo, logo abaixo da classe register, eu acho nada mais justo a gente colocar a nossa classe de login. E para nossa classe de login, a gente vai ter que, vai ser login, vamos colocar como user login, acho que nada mais justo, né? Vamos fazer também a mesma parada que a gente fez cá de cima, que é instanciar ela a nossa API Viewer, beleza? Depois disso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai colocar um dev post também, porque isso aqui é outro post, tá? E a gente vai vir aqui e vai colocar que isso aqui tem que ter o parâmetro request, que basicamente é o request que a gente está fazendo, certo? Depois a gente vai criar uma variável chamada user, que realmente é um user, e vai colocar user.objects filter email igual request.data e aí a gente vai selecionar dentro de data email, que é o que a gente vai estar passando quando a gente estiver fazendo login. A gente vai ter que estar enviando essa key com o valor, no caso, né, que a key no caso é o e-mail, e a gente vai ter que ter um valor de e-mail real associado a isso, que vai ser o e-mail utilizado para fazer o login, certo? Só que vocês podem ver que o user ficou rachurado ali embaixo, então isso indica que a gente também tem que importar user. Só que user não está dentro de REST Framework. User, no caso, é o nosso modelo que a gente criou. Então aqui a gente já começa a fazer a interação com o banco de dados do Django. Logo, a gente tem que importar o user dessa forma aqui, certo? E aí ele já fica certo ali. Após a gente fazer isso, a gente precisa criar algumas regras aqui para garantir que isso daqui vai ser válido. Então a gente precisa colocar, por exemplo, if not user, ou seja, se não for válido, a gente vai dar um raise API exceptions, que também a gente tem que importar, certo? E para importar o API exceptions, aí sim a gente vai ter que utilizar o REST Framework, então a gente vai ter que importar por dentro do REST Framework, certo? Aqui, ó. Então, REST Framework.exceptions import API exception. Eu já vou importar a que a gente vai precisar mais para frente, que é a authentication filed, certo? Beleza. E bom, pessoal, após a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar essa parada que a gente estava fazendo aqui. Não tem esse S, beleza? É só API exception. E a gente vai mandar que é um invalid credentials. Ah, e pessoal, todo o código que a gente vai estar fazendo aqui eu vou estar colocando no GitHub, tá? Eu acredito que nesse vídeo a gente termine a parte do Django, então esse código vai estar no GitHub. E não vai ter de imediato a parte do Svelte, mas nos próximos vídeos a gente vai estar disponibilizando também a parte do Svelte, assim que a gente for liberando os vídeos, beleza? Então é isso. Após a gente colocar aqui esse primeiro condition, né, essa primeira condition que a gente colocou, a gente vai colocar uma segunda também, que a gente vai colocar if not user.checkPassword, tá?
E a gente vai falar o seguinte, a gente vai mandar para dentro disso daqui um request.data e aqui sim a gente vai mandar a nossa password, beleza? Então aqui a gente vai mandar a password. Quando você estiver colocando aqui, tá? Se você não for copiar direto lá do repositório, quando estiver lá, certifica de colocar certinho essas keys aqui, tá? Porque elas não dão erro de imediato e elas só vão dar erro quando você for utilizar, tá? Então, ela não dá aquele erro que daria caso você rodasse, porque o Python ele vai rodar até que aquela condição seja em fato, sabe, executada, e aí provavelmente você vai ter o que eles chamam de erro de produção, que é quando o seu código já está rodando e aí ele dá um erro só quando alguém faz alguma coisa específica. E sendo bem sincero para vocês, esses são os piores tipos de erros se você não quer isso no seu código. Então realmente certifique-se de testar certinho e ver se está tudo certo antes de você colocar um negócio para rodar, certo? Porque isso acontece e às vezes passa despercebido mesmo você checando. Como o Python ele não checa tudo antes, que nem o Rust, por exemplo, isso pode acontecer, tá? Então, beleza. Porém é mais fácil, né? É bem mais simples. Bem mais alto level. Então a gente vai colocar aqui, ó, que caso não tenha, caso a password seja nula ou caso a gente receba uma password inválida, a gente vai retornar que as credenciais são inválidas, tá? É claro que a gente vai tentar fazer o máximo possível de filtros no nosso front-end, mas é importante ter os mesmos filtros no back-end também, para evitar pessoas que tentem acessar através de API, enviar direto, mesmo que elas não tenham IP aparente, mas sei lá, vai que elas fazem uma engenharia reversa do seu site, certo? E aí, sei lá, manda uma parada que cracha o servidor, entendeu? Então, presta bem atenção com isso, que é bem importante, tá? Aqui a gente vai criar o nosso Access Token. E para criar o nosso Access Token, de fato, é claro que a gente vai precisar também importar algumas coisas. Então, vamos começar a importar aqui. Ó. A gente primeiro precisa importar do ponto authentication o nosso create access token e o nosso create refresh token. Só que no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou importar o decode access token aqui e aqui embaixo eu vou importar, claro que eu poderia importar na primeira linha, mas para ficar mais organizado, create refresh token e aí decode refresh token, tá? Aí os access ficam em cima e os refresh ficam embaixo, certo? Beleza. Agora a gente vai criar o nosso refresh token através do nosso user ID também, tá? Então, refresh token create access token, não, create refresh token a partir do user.id, tá? Belezinha, show. E se você tá perdido, entrou aqui e basicamente não sabe, tipo, por onde que a gente começou, tem um vídeo anterior a esse, tá? Então não esquece de correr lá assistir, é bem importante para você entender o contexto disso daqui, sem problemas, ok? Então beleza, bora. A gente vai colocar aqui que a gente vai criar um objeto de response, tá? Opa, coloquei errado aqui. A gente vai criar um objeto de response e aí a gente vai fazer o seguinte, response.setCookie. Tá, a gente poderia fazer direto? Poderia, mas enfim, como eu falei, organização, certo? E também porque numa linha só ele ia passar da tela e às vezes fica ruim para ler, beleza? Então a gente vai criar aqui um refresh token e aí a gente vai passar um valor que basicamente isso aqui é como se fosse um dicionário, tá? Então aqui é o ponto de chamada. Na verdade é um dicionário, né? E aqui é um ponto de chamada e aqui é o nosso valor da nossa key, certo? E a gente vai pegar isso aqui e colocar aqui, para ficar mais fácil. Show? Depois a gente vai colocar que o nosso HTTP only é false. A gente definiu lá também no settings, tá? Mas a gente também define aqui. E a gente também define que o SameSite none, tá? Isso aqui é importante você colocar também para estar funcionando. Tá? Caso você não coloque esses parâmetros HTTP only false e o SameSite none, para esse caso que a gente vai demonstrar aqui não vai funcionar, beleza? Então é importante estar colocando isso daí também. A gente vai colocar que response.data vai ser igual a um token, tá? Uma key token, um access token como parâmetro,
beleza? E isso daqui vai fazer com que a gente envie para lá o nosso Access Token. Certo, pessoal? Então, depois de tudo isso daí, o que a gente faz? A gente retorna o nosso response, tá? Retorna o nosso response. Se você quiser colocar algum outro algoritmo de proteção aqui que eu recomendo, por exemplo, algum tipo de randomizador para atrasar a resposta, para evitar algum tipo de ataque de comparação, caso o seu site não tenha algum tipo de coisa parecida com Access, por exemplo, que faz justamente a limitação de tentativas, para que o cara não faça um ataque de força bruta, por exemplo, comparando o tempo de resposta. E, claro, ele tem que ter condições perfeitas para isso, eu sei. Ele tem que ter um ping excelente, ele tem que descontar a variação do ping. E, cara, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas, enfim. Se você quiser garantir isso daí, você pode colocar mecanismos adicionais aqui de proteção, tá? No tempo de resposta, enfim. Fique tranquilo, você pode modificar isso aqui da forma que você quiser. É claro que você não vai modificar para adicionar vulnerabilidades, e sim para eliminar vulnerabilidades, ok? Então, beleza. Bom, pessoal, eu tive que cortar novamente esse vídeo aqui em 2 partes. Eu sei que é chato ficar cortando em vários pedaços, mas realmente ficou muito grande. E, tipo, eu digo coisa de 1 hora e 20 minutos e tudo mais. Então, eu tô dividindo mais uma vez. E a segunda parte já vai estar agendada, porque já está gravada. Então, no caso, seria a segunda parte dessa segunda parte, que seria, teoricamente, dizendo a terceira parte, que vai sair na sexta-feira, tá? E aí a gente termina essa parte do Django, e aí depois a gente parte para a parte do Svelte. Então hoje eu estou postando, geralmente eu não posto de quarta, mas hoje estou postando, justamente para fazer esse ponto intermediário aqui, e aí vocês terem aí a continuação para não ter que esperar mais uma semana, tá? Então, pro YouTube também não acabar desviando um pouco a métrica, eu faço isso justamente para ficar mais fácil para vocês entenderem, e também para o algoritmo compreender a linha de conteúdo que eu faço aqui, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, e eu acho que eu já vou até deixar o código completo para vocês na descrição, para quem não quiser esperar ou estiver precisando disso, realmente, já dá uma olhada, tá? Mas caso também você esteja assistindo isso depois do dia 20, por exemplo, aí já vai estar tudo no ar, então não tem nenhum problema. É claro que vai sair nessa sexta, né, 17, então vai sair, na verdade, dia 16, tá? Então se você estiver assistindo depois disso, então se você estiver assistindo depois do dia 16, provavelmente já tá aí no ar. Vai ter uma playlist, tá? Então isso tudo vai estar dentro de uma playlist chamada API, tá? E aí você pode estar, API Authentication, na verdade, você pode estar entrando lá e vai ter tudo organizado para vocês, beleza? Bem certinho mesmo. Apesar de estar dividido em vários capítulos, você tem tudo bem organizado. Então, se você gostou já desse conteúdo, se você realmente, assim, foi auxiliado por esse conteúdo em algum ponto, ou caso você não queira perder os próximos vídeos também, que tem muito conteúdo interessante relacionado à inteligência artificial, a tecnologias emergentes, aborda do que a gente está descobrindo como tecnologia no mundo da programação, desenvolvimento de software, das inteligências artificiais, considere se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E também para fortalecer o canal, é claro, para mim continuar trazendo conteúdo cada vez melhor aqui para vocês, e também para vocês ajudarem com que o YouTube leve esse conteúdo para outras pessoas que possam estar necessitando dele, ok? Então, muito obrigado novamente por todo o apoio, por ter assistido até aqui, e é isso. Valeu, falou, fui. Até a próxima.